fase azul, ela é uma fase muito curta, intensa, mas curta. Sônia, a fase azul foi feliz porque a gente fala que tudo azul tá tudo bem? Não. Para Pablo Picasso, tudo era azul após a morte de Casarremas, como vocês puderam ver no outro vídeo. E por que eu só descrevi basicamente a tragédia e a vela? Vocês já imaginaram o que é pintar com uma vela? E olha, eram várias telas por noite, porque ele pintava durante a noite. Principalmente quando ele vai dividir, após a morte de Casarremas, o seu ateliê com um amigo que ele conhece, Max Jacó, e um dorme durante a noite, só tinha uma cama, um dorme durante a noite e outro durante o dia. E Pablo Picasso dormia durante o dia e pintava durante a noite. Vocês vão estar vivenciando todas essas fases e entendendo mais a obra. A influência, como eu disse, de El Greco. Vocês vão entender mais a fase de El Greco, quando ele divide a obra em acontecimentos, alonga os músculos e pinta basicamente as mesmas cores. E impressionantemente era o azul, assim como El Greco. Ok? Nessa fase também, o que estava acontecendo? Houve, infelizmente, a morte de Toulouse-Lautrec e Gauguin, que em outros vídeos nós vamos contar bem a história deles. Então, roda o vídeo. Esse retrato é a gente chama Jaime Sabaté, que é o amigo dele, que estava sentado numa noite numa taverna. Picasso o vê, aliás, é um café, não é uma taverna. Picasso vê e retrata. Na tela você pode ver que é um pouco de branco, amarelo, mas a tristeza já está se instalando juntamente com a cor azul. E formas alongadas, assim como eram alongadas as formas de El Greco, cujo pintor Picasso começa a se inspirar. Era a primavera de 1901. Deveria estar toda alegria, Paris. Picasso está de volta, tinha 20 anos, nova fase, novo regresso e novo endereço. Ele morava ali em Paris, no Boulevard de Clichy. Um quartinho onde Pablo pinta, vive, come e dorme. É também o quarto azul, um dos quadros que anunciam a fase azul. Azul como a cor que ele adora, azul como ele vê as coisas e o mundo nessa fase específica, azul como ele está vestido no autorretrato dele, cor azul da qual ele fala agora, a cor das cores. Obviamente, isso, ao invés de expressar a alegria, é a incrível depressão em que ele se encontra pela morte, pelo suicídio de Casarremas, seu querido amigo. A obra mostrada, chamada O Funeral de Casarremas, inaugura a nova fase conhecida como Período Azul, que permaneceu de 1901 a 1904, onde ele retrata o mundo dos pobres, discriminados e abandonados.
em uma exposição que o Marchand Ambroise Vollard organiza em sua galeria. E gostou muito das telas do Picasso, fez uma exposição e quem aparece, um jovem, de certa forma trajado com simplicidade. O seu terno está puído, ele veste uma cartola e tem um ar nobre. Era Max Jacob, que é um poeta e crítico de arte. O Jacob fica imediatamente impressionado com as telas de Picasso e Picasso imediatamente seduzido por Max por causa de sua precisão, independência de julgamento e um entusiasmo contagiante. Inicia-se aí uma grande amizade. No inverno seguinte, Max recebe Picasso e sua turma num grupo de jovens pintores espanhóis em seu quartinho de hotel impregnado de fumaça de cachimbo. Eles ficam ali sentados no chão sem tirar os capotes. Tamanho é o frio que, aliás, eu sempre falo dessa fase que remete a Pablo o Azul. E é um frio que penetra em tudo. Escutam apaixonadamente Max Jacob ler para eles até a tarde da noite poemas seus e de poetas que ele aprecia, Rimbaud, Verlaine e Baudelaire. À noite, a turma frequenta muitos cabarés de Montmartre. Agora sim que eu vou falar sobre o Le Chat Noir parisiense. E quando consegue ingressos, ele vai lá no Moulin Rouge, mas é raro. Os cafés onde Picasso e seus amigos costumam ir são os modestos. Durante algum tempo, seu quartel-general é um pequeno cabaré boêmio em Montmartre chamado Les Joutes. Seus corredores escuros, suas paredes encardidas, iluminadas à luz de vela. A turma de Picasso se encontra aí todas as noites numa pequena sala dos fundos. Porém, no inverno de 1902, e por várias vezes, em longos períodos, Pablo retorna à Espanha, a Barcelona mais especificamente. E no inverno de 1902 não foi diferente. Ele nunca vai conseguir se desvencilhar totalmente da Espanha, que é a grande paixão dele. E ele escreve cartas a Max, num francês imperfeito, com sotaque espanhol. Ele continua desenhando as touradas. No final de 1902, ele retorna pela terceira vez em 2 anos a Paris. No final do inverno de 1903 e 1904, Max Jacob e Picasso eles estão na maior miséria. E o Max ele consegue um emprego numa grande loja e assim eles conseguem, com pouco dinheiro, alugar um local em que o Max pagava o quarto. Vejam bem a situação. Só tem uma cama e tem só uma cartola. Eles tinham que sair com cartola. Eram um vestimento. E os dois amigos, eles dividem as duas coisas. Por isso que eu falei que Max dormia de noite, porque ele trabalhava durante o dia, e trocava o horário com Picasso, que também trabalhava durante o dia. Só que era assim, pintava-se à noite, dormia-se, mas logo cedo, muitas vezes, vinham os visitantes. Era uma vida muito difícil. Acreditem, 6 meses depois, ele retorna a Barcelona e ele fala que sente muita saudade do Boulevard Voltaire, que era o lugar onde eles moravam, naquela situação toda. 1903, 1904, ele volta novamente para Paris e para Barcelona. Ele fica nessa inquietude, ele não esquenta o lugar, como se falava. Mas, em 1904, ele dá adeus à Catalunha, ele está definitivamente em Paris.
1904, o bateau lavoir, como chama barco lavanderia, não é um barco e não é uma lavanderia, porque praticamente não tem água corrente, salvo uma minúscula bica que pinga. É uma construção estranha, bastante mal conservada, e foi Max Jacó quem lhe deu esse nome por causa da ponte que lhe dava acesso da rua como se fosse um barco. O bateau lavoir são escadas tortuosas, úmidas, que levam a corredores sombrios iluminados por uma lâmpada fraquinha. São paredes caindo aos pedaços, onde se abrem as portas dos quartos pobres, pomposamente chamados de ateliês. Imagina esse cenário. Era assim. Hoje em dia você passa pelo bateau lavoir, parece uma coisa chiquérrima. Mas imagine esse cenário, que era o real, e o Picasso instala seu ateliê. No entanto, seus moradores é uma incrível miscelânea. Gente com ocupações muito diferentes, pintores, escultores, poetas, lavadeiras, verdureiras e ambulantes. Seu único ponto em comum é não terem um tostão furado. Eles levam uma verdadeira vida de vila, de vilarejo, onde todo mundo é vizinho. Ai, meu Deus, tem briga, todo mundo se ajuda, todo mundo fala da vida alheia, dramas, paixões, enfim. Aqui no Brasil, conhecidos como os cortiços, lá vilarejos. O quadro A Vida é de 1903. O que você vê nesse quadro? É o maior dos quadros azuis do artista. Um casal nu de um lado e uma mãe do outro, com uma criança. Parecem estar ali para dizer que a vida, em seus momentos mais importantes, não é mais que uma desolação, para ver a situação em que o que ele sentia. Entre o homem e a mãe, 2 estudos de nus. Se você ver, tem um desenho de nus no meio. Lembram a presença da criação isto é, da arte. E para Picasso, a arte é que salva da morte. Arte é vida. Esse quadro, ele tem um significado todo especial, chama A Refeição do Cego, de 1903. O tema do cego, ele deixa Pablo obcecado. Obviamente, ele não tem visão, nem nesse quadro ele não tem o tato também. Picasso, portanto, deu às suas mãos uma grande importância. Para um pintor cujo trabalho tudo está no olhar, cujo poder todo está nos olhos, nesse caso, a cegueira, e nessa época, para ele, é a pior das doenças. Mas, olha que interessante, sobretudo, ele deseja indicar que esse tema, que o verdadeiro olhar é a visão interior, o que o artista vê e sente quando compreende que o exterior nada mais é que o quê? A aparência. E um belo dia, numa chuva danada, bate à porta uma moça e quando ele abre é Fernande Olivier. E aí vamos dizer que ela começou a deixar a sua vida rosa, a sua vida alegre, apesar ainda das histórias impressionantes que vocês vão ouvir no próximo capítulo, que é onde teremos a nova fase, a fase rosa. E aí, gostaram? Então, daqui 15 dias, nós vamos entrar no período 1905 até um pouco antes da Primeira Guerra, porque aí é onde acontecem os grandes movimentos, o dadaísmo e o pai do cubismo, que é o Pablo Picasso. Acontece
tanta coisa. Fernand Olivier entra na história, Gertrude Stein, que é a grande patronesse das obras de Pablo Picasso. Então, até daqui 15 dias, semana que vem vai ter outro vídeo, ou qualquer vídeo a qualquer momento. Um grande beijo. Tchau, tchau.